Quando penso naquela noite, sinto um arrepio na espinha, mesmo agora, tantos meses depois. Não sei se consigo descrever o horror de tudo que vi, mas farei o possível para que você entenda, para que nunca, jamais ignore um som de sinos na escuridão. A ceia de Natal sempre foi uma tradição sagrada na minha família. Todos os anos, reuníamos cerca de 20 pessoas na casa da minha avó, uma casa de madeira antiga que rangia a cada passo, cheia de enfeites natalinos cuidadosamente guardados ao longo dos anos. Lembro-me das luzes piscando na varanda e do cheiro de peru assando no forno, misturado ao doce aroma de rabanada. Era sempre o mesmo, e era perfeito. Naquele ano, o Natal prometia ser como os outros. Meus pais conversavam com meus tios sobre a seca que assolava a região. Meus primos menores corriam pela sala, brigando pelos últimos pedaços de panetone. Minha avó ria, sentada em sua cadeira de balanço, enquanto minha prima Alice ajustava os enfeites da árvore. Tudo parecia normal até que ouvimos o primeiro som de sinos. No início, ninguém deu muita atenção. Achamos que era alguma brincadeira de vizinhos, talvez crianças testando algum novo brinquedo de Natal. Mas o som era diferente, metálico, pesado e constante, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Quando o som parou de repente, um silêncio estranho tomou conta da casa. Era como se até os grilos lá fora tivessem decidido que era melhor não fazer barulho. Então veio a batida. A porta tremeu com a força do impacto. Não era o tipo de batida que você esperaria de alguém pedindo para entrar. Era como um soco. Meu tio Marcos foi até a porta com um olhar preocupado. "Quem está aí?" ele perguntou, a voz ecoando na sala. E então, ouvimos, "Ho, ho, ho." Quando meu tio abriu a porta, lá estava ele. Um homem gigantesco, vestido como Papai Noel, com um sorriso largo e brilhante. Mas algo estava errado. O terno vermelho estava sujo, manchado com o que parecia ser lama ou sangue. O saco que ele carregava estava maltratado, e sua barba estava desarrumada, com fios pretos misturados ao branco. Ele entrou sem ser convidado, enchendo a sala com uma presença que parecia sugar o ar. "Feliz Natal", ele disse, com uma voz que era doce demais, quase melosa, mas cada palavra fazia meu estômago revirar. Todos ficaram imóveis enquanto ele abria o saco. Foi aí que vimos. Não eram presentes, não eram brinquedos. O primeiro item que ele tirou era um braço humano pálido e rígido. Ele segurou como se fosse uma boneca quebrada, jogando no chão da sala. Minha tia gritou, mas a criatura apenas riu. "Presentes para todos vocês", ele disse, tirando mais coisas, objetos que não consigo descrever completamente. Mas posso dizer que eram feitos de ossos e carne, moldados de formas que a mente humana não deveria tentar compreender. Meu tio Marcos foi o primeiro a reagir. Ele tentou empurrar a criatura para fora, gritando para que alguém ligasse para a polícia. Mas o homem não. Aquilo se transformou diante de nós. O sorriso desapareceu e o rosto dele se alongou, a pele rasgando em alguns lugares para revelar dentes pontiagudos e garras afiadas. Seus olhos se tornaram 2 buracos negros, brilhando com um vermelho fraco no fundo. Ele atacou meu tio com uma velocidade impossível, jogando-o contra a parede com força suficiente para quebrar o gesso. Pânico se espalhou pela sala. Meus primos começaram a correr. Minha tia gritou até sua voz falhar, e eu fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo enquanto aquele monstro começava a rasgar o peito do meu tio. Foi Alice quem me puxou de volta à realidade, agarrando meu braço e me empurrando em direção ao corredor. Enquanto corríamos, ouvi o som de passos pesados atrás de nós. Era como se ele não estivesse com pressa. Ele sabia que éramos dele. Nos trancamos no quarto dos fundos, onde Alice começou a chorar. Eu podia ouvir minha avó rezando no andar de baixo. E então, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. O silêncio era pior que os gritos. E então, ele começou a bater na porta. "Eu vou contar até 3", ele disse, rindo. Eu sabia que aquilo não era uma piada.
Quando a porta do quarto se fechou, isolando Alice e eu do resto da casa, percebi que o terror tinha apenas começado. Podíamos ouvir os gritos e os sons de coisas sendo quebradas lá embaixo. Mas o que mais me marcou foram as risadas, não as nossas, é claro, mas do monstro. Era uma risada grave, reverberante, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Alice estava pálida, tremendo, segurando meu braço como se sua vida dependesse disso. Pedro, ela sussurrou, nós vamos morrer aqui. Não vamos, eu respondi, sem acreditar em minhas próprias palavras. Na penumbra do quarto, tropecei em uma pilha de livros antigos no chão. Minha avó sempre foi uma mulher fascinada por histórias e tradições, mas esses livros eram diferentes. Um deles em particular chamou minha atenção. A capa era de couro desgastado, com um símbolo estranho gravado em relevo, algo que parecia um sino cercado por chamas. Ao abrir, encontrei páginas cheias de um texto que não reconhecia, mas algumas partes estavam traduzidas. Foi assim que conheci o nome Critos, um espírito que, segundo o livro, se alimentava do medo e da esperança. Ele assumia formas que simbolizavam festividades, usando a alegria como uma armadilha antes de se revelar. Enquanto lia, descobri que Critos não era um monstro qualquer. Ele era antigo, anterior às tradições de Natal que conhecíamos, e usava as celebrações humanas como portais para seu retorno. A cada geração, ele escolhia uma família para aterrorizar, espalhando seu poder e garantindo que seu nome não fosse esquecido. Pedro, isso não ajuda, Alice exclamou, sua voz quase um grito, quando expliquei o que tinha lido. É a única coisa que temos, respondi, mostrando o desenho de um sino. De acordo com isso, ele carrega um sino que é parte de sua essência. Se conseguirmos pegá-lo, podemos detê-lo. Antes que pudéssemos pensar em um plano, algo começou a bater na porta. Não com força, mas lentamente, como se estivesse brincando conosco. Pedro. A voz era suave e familiar. Meu coração parou por um momento. Era a voz da minha mãe. Eu sabia que não podia ser ela. Minha mãe estava lá embaixo quando o caos começou, e não havia como ela ter sobrevivido àquela carnificina. Mas ouvir sua voz, quebrada e desesperada, me fez hesitar. Alice agarrou minha camisa. Não é ela, me disse, quase sem voz. Pedro, abre a porta, filho, insistiu a voz. Agora parecia mais próxima, mais real. Então o riso começou novamente. E a verdade se revelou. A voz da minha mãe foi se distorcendo, tornando-se mais grave, mais monstruosa. A porta não aguentaria por muito tempo. Procurando desesperadamente por uma saída, empurrei a cama contra a porta, enquanto Alice apontava para a janela. Vamos sair por aqui. Era uma queda alta, mas não tínhamos escolha. Abrimos a janela com esforço e descemos pelo telhado. Quando chegamos ao chão, ouvimos o som da porta sendo arrombada e algo pesado entrando no quarto que acabávamos de deixar. As luzes de Natal piscavam ao redor da casa, projetando sombras que pareciam dançar com intenções próprias. O monstro sabia que havíamos escapado. Podíamos ouvir o som dos sinos novamente mais próximos. Enquanto nos movíamos pela lateral da casa, Alice parou. Tem alguém ali, Mela sussurrou. Olhei e vi meu primo menor, Miguel, parado ao lado da árvore de Natal. Ele parecia em transe, olhando fixamente para os enfeites. Não é ele, sussurrei, segurando o braço de Alice. Mas ela não me ouviu e correu até ele. Quando ela o tocou, ele se virou. Não era Miguel. Era algo que usava o rosto dele como máscara, mas os olhos. Aqueles olhos eram buracos negros brilhando com uma luz avermelhada. Alice gritou enquanto aquilo começava a mudar de forma, estendendo garras. Puxei Alice de volta e joguei uma das cadeiras de madeira na criatura, que recuou com um grito que parecia metal rangendo. Corremos para a sala principal, onde encontramos mais da família. Alguns estavam escondidos debaixo da mesa, outros estavam completamente catatônicos, balbuciando coisas sem sentido. E então ele apareceu. O monstro, ele entrou lentamente, seus passos reverberando como tambores. O sino em sua mão direita emitia um som baixo e constante,
e em sua mão esquerda ele segurava algo que parecia uma guirlanda feita de ossos humanos. Seu sorriso era o mesmo de antes, mas agora havia algo inumanamente predador em seus olhos. Onde estão os corajosos? Ele perguntou, sua voz ecoando de forma impossível. A casa era um caos absoluto. Luzes de Natal piscavam como um alarme frenético, lançando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida própria. Os gritos de meus familiares haviam cessado, substituídos pelo som do sino macabro, que Kritos balançava metodicamente, cada toque vibrando no ar como um trovão abafado. Alice e eu estávamos encurralados na cozinha, com as portas e janelas inexplicavelmente trancadas. Ele está se alimentando, murmurei, tentando decifrar as palavras no livro que tinha agarrado como minha única esperança. As páginas estavam manchadas de sangue, mas eu conseguia ver desenhos grotescos. Uma criatura vestida como o Papai Noel, cercada por pessoas brigando entre si, enquanto ele as devorava uma a uma. Conflitos. Eu sussurrei, minhas mãos tremendo. Ele se alimenta de ódio, de segredos. Alice olhou para mim desesperada. Isso não ajuda agora, Pedro. Precisamos sair daqui. Mas antes que eu pudesse responder, o som do sino ficou mais alto. A criatura estava próxima. O cheiro acre de queimado e podridão invadiu a cozinha e senti a garganta fechar de medo. Kritos apareceu na porta. Sua figura enorme preenchendo o espaço como uma sombra viva. Sua risada reverberou pelas paredes enquanto ele apontava o sino em nossa direção. A cozinha parecia encolher ao seu redor, como se a própria casa estivesse sendo consumida pela presença dele. Vocês não podem escapar. Ele rosnou, sua voz como vidro sendo triturado. Essa noite é minha. Em um ato desesperado, Alice jogou uma panela na criatura. Ela ricocheteou no peito dele, como se ele fosse feito de ferro. Kritos deu um passo adiante, mas eu puxei Alice pela mão e corremos para a porta dos fundos. Conseguimos destrancar a porta e saímos para o jardim, mas a visão lá fora era ainda mais aterradora. Uma névoa densa cobria toda a vizinhança, envolvendo as casas em um manto de escuridão. As luzes das árvores de Natal piscavam como olhos vigilantes. Ao longe podíamos ouvir o som de sinos e gritos. Ele não estava confinado apenas à nossa casa. Não estamos seguros aqui fora? Me disse Alice, ofegante. Eu sei. Respondi, meu coração batendo como um tambor descontrolado. Enquanto corríamos pela rua deserta, encontramos uma figura cambaleante saindo de uma casa próxima. Era o Sr. Álvaro, um velho vizinho conhecido por ser recluso. Seu rosto estava pálido, mas ele segurava uma tocha improvisada. Vocês viram, não é? Ele perguntou, sua voz trêmula. Kritos voltou. Você sabe o que está acontecendo? Perguntei, desesperado por respostas. O velho assentiu. Isso aconteceu antes, há muitos anos. Ele aparece quando há rachaduras nos laços familiares. Quando os segredos e rancores dão força ao seu poder, ele brinca com nossas emoções, nos transforma em combustível para sua fome. Álvaro nos levou para sua casa, que estava cheia de símbolos estranhos pintados nas paredes e no chão. Ele explicou que essas marcas não podiam parar Kritos, mas poderiam retardá-lo. Ele só pode ser confrontado diretamente, disse Álvaro. Mas isso requer coragem e sacrifício. Eu olhei para Alice e ela para mim. Sabíamos que não tínhamos escolha. Precisávamos enfrentar. Álvaro nos deu uma tocha e um machado antigo, dizendo que o sino era a fonte do poder da criatura. Destruam o sino e ele perderá força. Mas estejam avisados. Ele não permitirá que vocês se aproximem. Voltamos para casa, agora quase irreconhecível. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de marcas negras, como se tivessem sido queimadas por dentro. A criatura estava na sala de estar, cercada por corpos inertes. O sino balançava lentamente em sua mão, emitindo um som baixo e constante que parecia sugar a energia do ambiente. Vocês voltaram, Kritos disse, sua voz carregada de um sorriso cruel. Que valente, ou tolo. Com um machado em mãos, eu avancei enquanto Alice segurava a tocha.
A criatura riu, desviando facilmente de meu primeiro ataque, e me lançou contra a parede com um único golpe de sua mão. Alice aproveitou a distração e tentou atingir o sino com a tocha, mas Kritos foi mais rápido. Ele agarrou a tocha, esmagando-a com um movimento, e jogou Alice no chão. Vocês acham que podem me derrotar? Ele zombou, inclinando-se sobre Alice. Antes que Kritos pudesse atacar, Álvaro entrou na sala, gritando para chamar a atenção da criatura. Ele segurava uma lamparina cheia de querosene, que jogou diretamente no monstro. Kritos rugiu enquanto as chamas consumiam parte de seu traje, revelando uma carne negra e retorcida por baixo. Agora, Pedro! Gritou Álvaro, antes de ser lançado contra uma parede. Eu me levantei, peguei o machado novamente e corri em direção ao monstro. Enquanto ele lutava para apagar as chamas, consegui acertar o sino com toda a minha força. O som que seguiu foi ensurdecedor, como um grito que ecoava por milênios. Kritos começou a se desintegrar, sua forma se desfazendo em sombras e cinzas. O sino caiu no chão. Quando tudo terminou, a casa estava em ruínas, e a névoa havia desaparecido, mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio. Álvaro estava morto, assim como a maior parte da minha família. Alice e eu saímos da casa, segurando um ao outro, sabendo que nossas vidas nunca seriam as mesmas. Eu nunca esquecerei aquela noite, e acredito que você também não esquecerá se ouvir com atenção o que estou prestes a contar. As marcas do que aconteceu não estão apenas na minha pele, mas também na minha mente. Isso me assombra cada vez que o mês de dezembro se aproxima, e o som de sinos distantes se mistura ao frio da noite. Depois do que Álvaro nos contou, Alice e eu sabíamos que não podíamos mais correr. Kritos nos seguiria onde quer que fôssemos. Ele não era apenas um monstro, ele era o próprio espírito da maldade, alimentado pelos medos e rancores que as famílias carregam como cicatrizes invisíveis. Com o livro em mãos, aprendemos que a única maneira de detê-lo, ou pelo menos enfraquecê-lo, era confrontá-lo diretamente. No silêncio quase absoluto da madrugada, voltamos para a casa de minha avó. Era como entrar na boca de uma fera adormecida. A sala de estar estava coberta de destroços, pedaços de móveis quebrados, marcas de garras nas paredes e manchas escuras no chão onde meus familiares haviam tombado. Mas não havia tempo para lamentar. Com o livro aberto na mesa, Alice leu em voz alta as passagens que explicavam como atrair Kritos para uma armadilha. Ele é atraído pelos medos mais profundos, pelos segredos não ditos, ela sussurrou. Com isso em mente, compartilhamos nossos medos um com o outro. Falei sobre minha culpa por ter trazido minha família para aquele pesadelo e minha incapacidade de protegê-los. Alice revelou um ressentimento profundo por nunca se sentir aceita pela família. Enquanto falávamos, as paredes pareciam tremer levemente, como se Kritos estivesse ouvindo e se deleitando com nossa confissão. À medida que a madrugada avançava, sentimos o ar mudar. Uma pressão invisível parecia pesar sobre nossos ombros, e o som de sinos ecoou pela casa. Kritos estava aqui. Ele surgiu na sala. Sua figura agora muito maior e mais grotesca do que antes. O traje de Papai Noel que ele vestia estava em farrapos, revelando uma pele negra e em decomposição, coberta de protuberâncias pulsantes. Chifres irregulares saíam de sua cabeça, e suas mãos, com garras afiadas como lâminas, seguravam o sino que brilhava com uma luz sobrenatural. Vocês acham que podem me deter? Ele disse, sua voz reverberando como um trovão. Você não é invencível, gritei, tentando esconder meu medo. Com o machado que Álvaro havia nos dado, ataquei. Mas ele era rápido, mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Ele desviou, rindo, e me lançou contra a parede com um único movimento. Senti uma dor aguda nas costelas, mas me levantei, sabendo que não podia desistir. Alice, enquanto isso, estava lendo em voz alta um trecho do livro. As palavras eram em uma língua que eu não entendia, mas pareciam enfraquecê-lo. Kritos rugiu, balançando o sino com violência, e a sala se encheu de um som ensurdecedor. Continue, Alice.
Gritei, enquanto tentava segurá-lo longe dela. A batalha foi um caos absoluto. Em um momento, consegui acertar seu braço com um machado, arrancando um pedaço de carne podre. Mas ele se regenerava quase instantaneamente, como se estivesse se alimentando do próprio ar ao nosso redor. Foi quando Alice fez algo que eu nunca esquecerei. Ela correu até Kritos com o livro nas mãos, usando-o como um escudo enquanto ele atacava. Ela sabia que não tinha chance contra ele, mas sua distração me deu a abertura que precisava. Com todas as minhas forças restantes, cravei o machado no sino que ele segurava. A explosão de energia foi devastadora. Um grito que não era humano, um som que parecia vir das profundezas do universo, ecoou por toda a casa. Kritos começou a se contorcer. Sua forma grotesca se desintegrando lentamente, como cinzas sendo levadas pelo vento. Quando tudo terminou, a casa estava em silêncio. Alice estava caída no chão, inconsciente, mas viva. O sino havia desaparecido, e com ele, a presença opressiva de Kritos. Os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas janelas quebradas, e senti uma estranha mistura de alívio e vazio. O monstro havia sido derrotado, mas a que custo? Minha família estava destruída. E Alice e eu éramos os únicos que restavam para contar a história. Saímos da casa naquela manhã, carregando apenas o livro como prova do que aconteceu. Mas mesmo agora, quando conto essa história, sei que a batalha não terminou. O livro dizia que Kritos nunca é realmente destruído. Ele apenas dorme, esperando por outra oportunidade. Agora, toda vez que ouço sinos na época de Natal, meu coração acelera. Não importa onde estou, parece que o som sempre me encontra. É como se ele estivesse me lembrando de que um dia voltará. Se você ouvir sinos na noite de Natal, não ignore. Porque pode não ser apenas um som distante. Pode ser Kritos, e ele sempre volta para terminar o que começou.